Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência aí, tá? O nosso curso. Hoje a gente vai falar, gente, do multiplicador de Lagrange, tá bom? Olha, qual que é a ideia da utilização do multiplicador de Lagrange, tá? Ele é utilizado, tá bom? Para a gente encontrar os pontos de máximo e de mínimo de uma função, tá bom? Os pontos de máximo e mínimo de um problema. Então, por exemplo, você quer maximizar a produção, minimizar o custo, tá? Só que qual que é a diferença dessa função para as demais que a gente tinha visto anteriormente? É que aqui, pessoal, passa a ter uma condição, uma condicionalidade para a gente maximizar o problema, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser maximizar a receita, tá bom? Aquilo ali é condicionado aos custos, tá? Se um indivíduo quer maximizar a sua satisfação, a sua utilidade, tá bom? E aquilo ali é condicionado à sua restrição orçamentária, ao quanto que ele ganha, por exemplo, tá? Ao preço das coisas. Então, determinados problemas de otimização, eles têm condições, eles têm problemas de condição, tá? E para a gente resolver eles, é preciso montar a função de Lagrange, tá? Montar essa função de Lagrange aqui, ó. Tá bom? Em que o lambda, tá? Isso aqui é um lambda. Nossa letra grega lambda. Ele é o conhecido multiplicador de Lagrange, tá bom? E aí, pessoal, qual que vem a ser, então, tá? O nosso problema, tá? Então, ela é muito útil nesses casos que eu falei para vocês, tá? Então, a gente vai tentar achar o máximo e mínimo de determinada função, tá? Condicionado, sujeito a, tá? Sujeito a determinada restrição, tá bom? Determinada restrição, tá? Normalmente, essa restrição aqui, ela é menor ou igual a zero, tá bom? Só que a gente faz uma suposição, tá? Que a gente está utilizando todos os recursos da economia, tá bom? E a gente iguala ela a zero, então, tá bom? E aí, qual que é o problema? O problema é esse aqui, tá? O problema é maximizar ou minimizar a função sujeito a determinada restrição, tá bom? E aí, pessoal, bom, a gente tem que multiplicar a função. A gente tem que montar a função Lagrange para resolver esse problema, tá? E como que vai ficar a cara da nossa função de Lagrange? Olha, a nossa função de Lagrange vai ser igual à função que a gente está querendo maximizar, menos a função que é a nossa condição, multiplicado pelo nosso multiplicador de Lagrange, que é a nossa lambda, tá bom? E aí, pessoal, para a gente resolver o problema, a gente tem que aplicar as derivadas parciais de primeira ordem em relação à nossa função de Lagrange nas nossas três variáveis, tá? Que no caso é x, y e o próprio lambda, tá bom? Então, o primeiro passo é calcular essas derivadas parciais, tá? E depois a gente vai resolver essas derivadas parciais para as nossas variáveis explicativas do modelo, tá bom? Bom, vamos fazer isso aí como um exemplo para ficar um pouco mais claro, tá? Então, a gente tem uma função de produção, tá? Uma firma, por exemplo, ela está tentando maximizar a sua produção, tá bom? E ela tem uma condição, tá? A condição dela é que isso é sujeito à sua despesa, tá bom? Então, vamos lá ao nosso problema. Eu queria também que vocês dessem uma estudadinha, pessoal, tá? Dessem uma pesquisada na função do tipo Cobb-Douglas. O que vem a ser a função do tipo Cobb-Douglas, tá? Ela tem esse formato aqui, tá bom? Então, ela é uma função bivariada, tá? Onde ela é uma função multiplicativa em que a soma dos expoentes das nossas variáveis explicativas, tá? E, no caso, é uma Cobb perfeita, então eles vão ser igual a 1, tá bom?
Bom, então vamos lá ao nosso problema, pessoal. Olha, então a gente tem essa função do tipo Cobb-Douglas, tá? Essa função de produção, tá? Em que o preço de x é igual a 150 e o preço de y é igual a 250, tá bom? E a despesa total da produção é igual a 5.000, tá? E a gente está querendo o quê? O ponto máximo da produção, tá bom? Primeira coisa, pessoal, é que nesse caso aí, tá? Nesses tipos de problema, muitas das vezes, tá? A nossa condicionalidade, a nossa função, que é a nossa condição, ela não está explícita. Então, a gente tem que montar ela, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tem o quê? Vamos tratar agora daquele g de x, y, que é o quê? A nossa condição, tá? É o quê? A nossa despesa, tá? A nossa despesa, ela está falando que a nossa despesa, tá? Que é igual a 50.000, tá bom? Ela tem que ser igual ao quê? A nossa despesa, ela tem que ser igual aos nossos custos. Qual que é o nosso custo? Olha, o nosso custo é o preço, tá? O preço de cada produto. No caso de X é 150, tá bom? Então vamos colocar aqui 150. Então, para a gente ter a despesa, é 150, é o preço vezes a quantidade produzida, vezes X. Mais o quê? O preço de Y vezes o quê? O preço de Y é 250 vezes a quantidade produzida de Y, vezes o nosso insumo Y, tá? Vezes o nosso insumo Y. Então, a gente tem dois insumos de produção, tá bom? Por exemplo, seria capital e trabalho, tá? No caso aí, X e Y. São dois insumos que a gente utiliza o quê? Para produzir o nosso insumo, tá bom? Nosso insumo aqui a gente pode chamar de Z para ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma firma que produz chips de computadores, a gente ia gastar uma determinada quantidade de X, que é o nosso insumo trabalho, e uma determinada quantidade de Y, que é o nosso insumo capital, por exemplo. Tá? Então, aí a gente teria o quê? A nossa função de despesa. Tá bom? Então, pessoal, o que a gente está querendo? A gente está querendo, então, maximizar, tá? Maximizar, tá bom? Com respeito a X e Y, o quê? Maximizar a nossa produção, tá bom? Então, a gente está querendo maximizar aquela função X e Y, tá? Que é igual a 100 x elevado a 3 sobre 4, y 1 sobre 4, sujeito ao quê? Sujeito a o quê? A nossa função de despesa, tá? Que é o quê? 50.000, tá bom? É igual a 150x mais 250y. Essa é a nossa função de despesa. Esse vem a ser o nosso problema, tá? E a partir dele que a gente vai o quê? Montar a nossa função Lagrange, nossa função lagrangiana, tá? Então vamos lá. Para montar o nosso problema, pessoal, então a gente tem essa função aí, tem esse problema. Para montar a nossa função lagrangiana, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai igualar essa função de despesa a zero. Então, a gente vai passar todos os componentes para o lado esquerdo da nossa equação, tá bom? Todos os nossos componentes para o lado esquerdo da equação, tá? Então, se a gente tinha que ela era igual a 50.000, tá? Que é igual a x, 150x, mais 250y, vamos passar aquele 150x, tá? 150x menos 250y para o lado esquerdo da nossa igualdade, tá? Isso aí tem que ser igual a zero, tá bom? E a partir disso a gente pode montar a nossa função Lagrange, tá? A nossa função Lagrange, vamos colocar aqui de outra cor. A nossa função Lagrange, ela vai ser igual a quê, então? Vai ser a nossa função, tá? Nossa função original. Qualquer coisa vocês dão um pause aí, voltem lá anteriormente para vocês verem o que é a nossa função lagrangiana. Tá? Ela vai ser igual a quê, então? 100, que multiplica x, 3 sobre 4, y, 1 sobre 4. Tá? Menos o quê?
menos o nosso lambda, que multiplica o quê? 50.000 menos 150x, tá? Menos 250y, tá bom? Olha, e qual que é o primeiro passo, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Encontrar as nossas derivadas parciais, que é o quê? Derivar essa função Lagrange aqui com respeito a x, com respeito a y e com respeito a lambda, tá? Então, com respeito a lambda, com respeito a x, qual que vai ser a nossa derivada parcial dessa função aqui? Olha, vai ser o quê? Vamos derivar em relação a x. Vai ser 100, tá? 100. Derivando em relação a x, passo 3 sobre 4 para frente. Diminui 1 desse expoente aqui. Vai ser x menos 1 sobre 4. Olha, o y elevado a 1 sobre 4, a gente vai tratar ele como uma constante. Por quê? A gente está derivando em relação a x. Então, nós vamos repetir ele. Y, 3 sobre 4. 1 sobre 4, né? 1 sobre 4. Tá? Olha, pessoal, agora a gente tem que derivar em relação a x, né? Relação a x. Ora, derivada de fora aqui vai ser o quê? Menos lambda. Multiplica a derivada pelo de dentro, vai ficar o quê? Menos, mais 150 lambda. Beleza, vamos dar uma simplificada nisso aí? Na verdade, não, né? Vamos deixar dessa forma mesmo. E aí, o que a gente tem que fazer, pessoal? Olha, lembra lá qual que é o nosso problema, tá? Qual que é o nosso primeiro passo? Vamos voltar nele lá. O que a gente tem que fazer? Igualar essa derivada a zero, tá? A gente está encontrando os nossos pontos críticos aí no caso, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que igualar isso aqui a zero. Vamos deixar aqui igual a zero. Depois a gente trabalha com ela. Vamos chamar essa nossa equação aí, pessoal, tá? Da nossa equação 1, tá bom? Essa é a nossa equação 1. E aí, agora, a gente vai derivar o quê? Em relação à nossa função Lagrange, com respeito a y, tá? Olha, mesma coisa. 100 é uma constante, tá? X elevado a 3 sobre 4 a gente vai tratar como uma constante, tá bom? A gente vai tratar como uma constante, tá? E a gente vai, porque a gente está derivando em relação a y. Então, multiplica 3 sobre 4, tá? E derivando em relação a y. Olha, vamos passar 1 sobre 4 para frente, tá? E diminui 1 do quê? Do nosso expoente. Vai ficar o quê? Menos 3 sobre 4, tá? Olha, e agora? Mais 250 lambda. Isso tem que ser igual a zero, tá? É a nossa segunda equação. Terceiro, pessoal, é o quê? Derivar a nossa função com respeito a lambda, tá? Olha, derivando essa função com respeito a lambda, aqui não tem lambda, vai zerar. Aqui tem lambda, tá? Vai ficar essa parcela aqui, tá bom? Então, vai ficar o quê? Menos 50.000, não é verdade? Menos 50.000, porque a gente vai alterar pelo sinal do lambda aqui, tá? Vocês perceberem, é só vocês multiplicarem aqui o lambda por todos esses fatores, que vai ficar o quê? Só o que está dentro do parênteses, não é verdade? Só o que vai estar dentro do parênteses multiplicado por lambda cada termo. E a gente vai ter que inverter o sinal de todo mundo, tá? Mais o quê? Mais 150x, mais o quê? Mais 250y. Não é verdade? Isso tem que ser o quê? Tem que ser igual a zero. Tá? Essa, então, vem a ser a nossa terceira equação. Tá bom, pessoal? Olha, vamos trabalhar agora para resolver esse problema, tá? O segundo passo, tá? O segundo passo é resolver para a lambda. Então, o segundo passo, pessoal, nós vamos resolver para a lambda, tá? Vamos colocar aqui segundo, tá bom? E a gente vai resolver as nossas equações 1 e 2 para a lambda, tá? Então, primeiro aqui, ó, vamos colocar aqui em 1, tá? O que vai acontecer em 1, tá bom? Olha, em 1, o que a gente tinha? A gente tinha essa equação, a derivada parcial em relação a x
dava essa primeira equação aí. A gente tem que resolver para lambda, que é o quê? Nós vamos isolar a lambda do lado esquerdo da equação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente tinha o quê? Que a nossa função, tá? Era o quê? 100, tá? 100. 3 sobre 4x elevado a menos 1/4, tá bom? Que multiplica y elevado a 1/4, tá? Isso aí mais 150 lambda tinha que ser igual a zero. Olha, a gente vai tentar isolar esse lambda aqui. Então, a gente vai passar todo o resto para o outro lado da igualdade, tá? Então, vai ficar o quê? 150 lambda, tá bom? Então, a gente vai ter o quê? Vamos passar toda essa parcela para o outro lado da igualdade, tá? Então, 150 lambda, tá bom? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 100, tá? Menos 100, que multiplica 3 sobre 4, tá bom? 3 sobre 4, x elevado a menos 1 sobre 4, e y elevado a 1 sobre 4, tá bom? Olha, vamos passar esse 150, ele está multiplicando, vamos passar ele dividindo, né? Então, lambda, pessoal, vai ser igual ao quê? Menos 100 sobre 150, tá bom? Menos 100 sobre 150, que multiplica 3 sobre 4, x elevado a menos 1 sobre 4 e y elevado a 1 sobre 4. Tá aí, encontramos a primeira equação para lambda. Vamos chamar ela de equação 4. Nossa equação 4, tá? Por sua vez, pessoal, em 2 agora, o que a gente vai ter? A gente tinha que a nossa função era o quê? Era 100 x elevado a 3 sobre 4, 1 sobre 4, y menos 3 sobre 4, mais 250 lambda, tá? Olha, então a gente tinha que era 100, tá? Que multiplica 1 sobre 4, x elevado a 3 sobre 4, y elevado a menos 3 sobre 4, tá? E isso aí mais o quê? Mais 250 lambda, não é verdade? 250 lambda, tá? Isso aí era igual ao quê? Igual a zero, tá bom? Olha, pessoal, vamos isolar para a lambda novamente, tá? Então, a gente vai ter o quê? Que 250 lambda é igual ao quê? Menos 100, que multiplica 1 sobre 4, tá bom? X elevado a 3 sobre 4, y elevado a menos 3 sobre 4, tá? Pessoal, percebam que eu não estou simplificando esses termos aqui, ó, o 100 com 1 sobre 4. Vocês vão ver depois, tá? Vocês vão ver depois o porquê que eu estou fazendo isso, tá bom? Então, nesse caso aí, o lambda vai ser igual ao quê? O lambda vai ser igual a menos 100 dividido por 250, tá bom? Menos 100 dividido por 250, que multiplica 1 sobre 4, tá? Multiplica 1 sobre 4, multiplica x elevado a 3 sobre 4, que multiplica y elevado a menos 3 sobre 4. Olha, encontramos a nossa quinta equação, tá? Nossa quinta equação. Pessoal, qual que é o próximo passo? É a gente o quê? Encontrar uma relação entre x e y. Para isso, a gente vai igualar a equação 3 e a equação 4 e a equação 5. Por quê? Ambas são iguais a lambda. Então, a gente pode igualar os lambdas, tá? De forma que o quê? A gente vai estar igualando essas duas equações aqui, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, o terceiro passo, tá bom? Terceiro é o quê? Igualar 4 a 5. 4 e 5. E aí, pessoal, igualando essas duas equações, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 100, tá bom? Sobre 150, tá? Que é a nossa equação 4. 3 sobre 4. E
y elevado a 1 sobre 4 dividido por x elevado a 1 sobre 4 vai ser igual ao quê? Olha, pessoal, por que eu passei o x 1 sobre 4 para baixo? Percebam, tá? Que em 4 aqui, o x está elevado a menos 1 sobre 4. Ora, a gente pode passar ele para baixo dividindo da equação, tá bom? Então, ele está aqui no numerador, ele vai passar para o denominador, tá? Foi o que eu já fiz aqui, já fiz esse passo, tá bom? A mesma coisa vai acontecer para a equação 5, tá? Vai ficar 100 dividido por 250, tá bom? Multiplica o quê? 1 sobre 4, tá? Que multiplica x elevado a 3 sobre 4, tá? Sobre y elevado a 3 sobre 4. Ora, o x estava... o y estava negativo, ele passou para baixo, tá? O expoente do y era negativo. Então, ele passou para o denominador, tá bom? Olha, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vamos tentar isolar o x da nossa equação, tá? Só que percebam o seguinte, tá bom? Percebam que a gente tem o quê? A gente tem esse 100 que eu posso cortar com esse 100, tá? Antes a equação era o quê? Ela era uma subtração. Mas como é uma subtração dos dois lados, a gente vai inverter o sinal e vai ficar positivo. Então, em nada impede, a gente já tem invertido esse sinal, tá bom? Olha, a gente pode cortar esse 4 com esse 4 também, não é verdade? Podemos fazer esse corte aí, tá? E aí, pessoal, o que a gente tem? Então, o que vai virar a nossa equação? Vamos resolver ela por partes, tá? Então, 3 dividido por 150, tá bom? Que multiplica y elevado a 1 sobre 4, sobre x elevado a 1 sobre 4. Isso aí vai ser igual ao quê? Isso aí vai ser igual a 1 sobre 250, tá? Que multiplica o quê? Que multiplica x elevado a 3 sobre 4, y 3 sobre 4, tá? Olha, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar esse x, tá? Esse x ele tá aqui dividindo. Ele vai passar para esse lado da igualdade multiplicando, tá bom? Esse x ele vai passar para cá multiplicando. Por sua vez, esse y ele está aqui dividindo. Ele vai passar para cá o quê? Multiplicando, tá bom? Então vai ser igual ao quê, pessoal? 3 dividido por 150, tá? Que multiplica o quê? Y 1 sobre 4, y 3 sobre 4, tá? Y estava aqui dividindo, ele passa multiplicando. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 250, tá bom? 1 sobre 250, que multiplica o quê? X 3 sobre 4, tá? Que multiplica o quê? Y, x 1 sobre 4. Estava aqui dividindo, passou para o outro lado da equação, multiplicando. X 1 sobre 4, tá bom? Olha, percebam o seguinte. A gente tem aqui o quê? Uma multiplicação de mesma base, tá? De mesma base. Da mesma forma aqui desse lado da igualdade. Mesma base. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer? Vamos conservar a base e somar os expoentes. Ora, 1 sobre 4 mais 3 sobre 4 vai ser igual a 1, tá? E a mesma coisa vai ser válida aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó. 1 sobre 4 mais 3 sobre 4, isso é igual ao quê? Conserva a base, tá? Tira o MMC é 4, tá bom? Soma os numeradores, vai ser 4. 4 sobre 4 é igual a 1, tá bom? Ora, então a gente conservou a base, então vai ficar o quê? 3 sobre 150 vezes y. Olha, conservamos a base, somamos os expoentes. Deu 1, o expoente aqui, o expoente deu 1, tá? Vamos deixar ele aqui bem claro o que foi feito. É o 1 que foi somado aqui, ó, do expoente. Olha, isso é igual ao quê? Isso é igual a 1 sobre 250, tá? 1 sobre 250 que multiplica o quê? X, que é também o quê? A gente fez a soma, conservamos a base, somando os expoentes. O expoente é 1. Deixei o 1 aqui, tá? Olha, a gente teve essa equivalência aí, pessoal. Olha, o que a gente pode fazer? Eu estou querendo resolver para x, tá? Estou querendo resolver para x, tá bom? Então, vamos fazer aqui desse lado, tá? Dessa equação, o que a gente tem? Vamos isolar para x. Então, pessoal, passando o 250 que está dividindo para o outro lado da igualdade, a gente vai ter o quê? Que o x vai ser o quê?
250, tá? Sobre 150, que multiplica o 3, tá? Que multiplica o quê? Y, tá bom? Passamos 250 multiplicando. E só fizemos o quê? Um remanejamento, tá bom, pessoal? Olha, encontramos o x em relação a y, tá? É o que? A nossa equação 6, tá? E aí, pessoal, para resolver, para x, para achar um valor numérico para x, o que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar essa equação, tem que inserir esse x aqui na nossa equação 3, tá? Então, é isso que vai ser o nosso quê? O nosso quarto passo. Tá bom? Então, o quarto passo, tá? Quarto passo é o quê? Inserir 6 em 3, tá bom? É o nosso quarto passo, tá? Então, pessoal, lembrem o que é a equação. O que é a equação O que é a equação 3, tá? A equação 3, pessoal, é essa aí, ó. É a nossa derivada parcial em relação ao quê? Em relação à lambda, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai inserir aquela nossa equação 6 aqui no lugar do x, tá bom? A gente vai colocar no lugar do x. Então, o que vai ficar, pessoal? Olha, aquela nossa derivada que a gente tinha encontrado lá, que tinha sido o quê? 50 mil, não é verdade? Menos 150, que multiplica o x, só que agora a gente encontrou o x, que é igual ao quê? 250 sobre 150, que multiplica 3y, tá? Então, a gente vai inserir o quê? Aquele valor lá, tá? 150, tá bom? Dividido por quê? 250. Não, 250 sobre 150, né? Isso, 250 sobre 150. Aqui está errado. Duzentos e cinquenta sobre 150 vezes o quê? Vezes 3y, tá? Menos o quê? Menos o restante da nossa equação, que é o quê? 250y. Isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a zero. Olha, pessoal, temos esse 150 aqui que a gente vai cortar. Temos esse 150 aqui que a gente pode cortar. Está tendo uma multiplicação, tá? Então, isso vai ser igual ao quê, pessoal? Olha, 50 mil, tá? 50 mil, tá bom? Menos o quê? Menos 750, tá? 750 y, tá? Multiplicando 250 vezes 3 vezes y, menos 250 y, isso tem que ser igual a zero, tá? Olha, a gente pode passar esses 50 mil para o outro lado da igualdade, tá? E podemos somar o 750y com o 250y. Então, vai ficar o quê? Menos 1.000 y é igual ao quê? Menos 50 mil reais, tá? Isso aí, vamos inverter o sinal disso, tá? Invertendo o sinal, então, a gente vai ter o quê? Que 1.000y, tá? É igual ao quê? 50 mil. Tá bom? Olha, resolvendo para y, vamos passar esse 1.000 que está multiplicando, dividindo agora. Então, y vai ser igual ao quê? 50 mil, não é verdade? 50 mil sobre 1.000. Ora, podemos cortar esses 3 zeros aqui, não é verdade? Simplica o quê? Simplica que y é igual ao quê? É igual a 50. Tá bom? Olha, pessoal, essa é a nossa sétima equação, tá? Por fim, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos inserir esse 50 na nossa equação 6, tá? Vamos fazer até aqui do lado, tá? Na nossa equação 6. A nossa equação 6, a gente tinha visto que era isso aqui, ó. A gente tinha visto o quê? Que o x era igual ao quê? Era igual a 250, tá? Sobre o quê? Sobre 150, tá bom? Sobre 150, não é verdade? Que multiplica 3y,
né? A gente pode inserir no lugar do y 50, tá? Então, x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 250, tá? Sobre 150, que multiplica o quê? 3, e o 50 aqui no lugar do y. 3 vezes 50. Olha, pessoal, isso vai dar o quê? X vai ser igual a 250 sobre 150, que multiplica o quê? 150. Olha, podemos cortar esse 150 com esse 150 aqui, tá? E o que a gente vai ter? Que o x vai ser igual ao quê? 250, tá? Olha, esses aí, então, vêm a ser o quê? Os nossos pontos críticos, tá? Se a gente quisesse averiguar que eles eram pontos de máximos ou de mínimos, a gente tinha que fazer o teste da derivada segunda, tá bom? Teste da derivada segunda. E aí o teste da derivada segunda ia dar uma função hamiltoniana, tá? A gente não vai ver isso agora, não nos interessa. A gente está querendo ver a aplicação da função lagrangiana, tá? Do multiplicador de Lagrange. Então a gente encontrou o quê? Que o nosso ponto crítico, tá? Que eu não vou fazer a prova para ver se ele é ponto de máximo ou de mínimo, mas eu vou falar que ele já é um ponto de máximo, tá? Que quando x é igual a 250, tá? Nosso insumo é 250, e o nosso y é igual a 50, a gente vai ter o quê? Vai ter o nosso ponto máximo de produção, tá? E para encontrar o nosso ponto máximo de produção, que foi a nossa pergunta inicial, tá? Nossa pergunta inicial foi o quê? Qual que é o ponto máximo de produção, tá? A gente, então, o quê? A gente encontrou esse ponto máximo de produção, tá? Que é o quê? Quando x é igual a 250 e y é igual a 250. A gente pode achar essa produção máxima total, que é o quê? Só inserir os nossos insumos na nossa função de produção, tá? Então, vamos fazer isso, pessoal. Vamos inserir agora essa equação, o valor 8 e 7 de x, tá? Na nossa função de produção, tá bom? Então, a gente tinha o quê? Que a nossa função de produção inicial, tá? X e y era igual ao quê? Era igual a 100, que multiplica o quê? X elevado a 3 sobre 4, y elevado a 1 sobre 4. Tá bom? Olha, o que a gente vai fazer agora? Vamos inserir o 250 no lugar do x e o 50 no lugar do y, tá? Então, inserindo, fazendo a função para esses valores aqui de x e de y, tá? A gente vai ter o quê? A nossa produção máxima, tá? Então, 100, que multiplica o quê? 250 elevado a 3 dividido por 4, tá? Isso multiplicado por quê? 50 elevado a 1 sobre 4, raiz quarta de 1 de 50, tá? Pessoal, se vocês resolverem na calculadora aí, tá? Vocês vão ver que isso aí é aproximadamente 16.719, tá? Então, pessoal, esse aqui é o valor máximo de produção, tá? Esse é o valor máximo da produção. Então, pessoal, prestem atenção, tá? Prestem atenção. Quando a gente tem essa função de produção aqui, tá? E ela está sujeita a essa despesa aqui, tá bom? Ela tem como condição, tá? Essa restrição aqui, essa restrição orçamentária da empresa, o que vai acontecer? Olha, a gente vai produzir, tá? A gente vai utilizar 50 unidades de Y e 250 unidades de X, e nesse ponto a nossa produção máxima vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 16.719 unidades, tá? Então, pessoal, essa que é a aplicação da nossa função de Lagrange, tá? Ela é aplicada a diversos campos aí da economia, tá bom? E de outras áreas também. Especificamente na economia, na microeconomia, vocês vão cansar de fazer a aplicação do multiplicador de Lagrange, tá? Vão cansar de fazer a aplicação desse multiplicador de Lagrange. De uma forma mais completa,
tá? A gente deveria o quê? Utilizar a nossa função hamiltoniana para provar que aquilo lá era um ponto de máximo, tá? Função hamiltoniana é o quê? São as nossas, é o teste da nossa derivada segunda, tá bom? Teste da nossa derivada segunda, tá? A gente monta dessa forma, tá bom? F yx, né? F y, F y lambda, né? E aqui o F lambda x, F lambda lambda x, lambda x e aqui lambda lambda, tá? Só que tem gente que ainda fala que nem é assim, né? Na verdade aqui é 1, 1 e 0, né? Monta ela dessa forma aqui, a função hamiltoniana, tá? 1 e 1. E aí a gente conseguiria achar as nossas funções e a nossa função, tá? Saber se é um ponto de máximo ou de mínimo, analisando as nossas derivadas parciais aqui por meio dessa função hamiltoniana aqui, tá bom? E o nome disso é função hamiltoniana, tá? E aí a gente encontrar o determinante dela e tal, só que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo foi apresentar agora a nossa função de Lagrange e a aplicação dela, tá? Para um caso específico da economia, tá bom? Então, pessoal, eu fico por aqui, tá? E na próxima aula a gente vai entrar, vamos tratar em relação a integral, tá? No caso multivariado, tá bom? E aí a gente vai ver as particularidades, mas hoje a gente só queria apresentar para vocês o multiplicador de Lagrange. Então, até a próxima aula e a gente se vê na próxima.